E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um breve resumo aqui sobre vírus. Então nós vamos falar aqui nesse vídeo algumas características gerais, para que você que esteja estudando, né, possa revisar e ver se você entendeu, adquiriu todos os conceitos aí, e para saber se você está no caminho certo aí, né, para entender esse assunto. Então vamos lá. A gente sempre começa estudando os vírus antes de entrar nos 5 reinos, porque os vírus hoje ainda passam por aquela controvérsia, né, de se eles são seres vivos ou não, tá? Nós temos autores que consideram os vírus seres vivos e autores que não consideram. O interessante é a gente pensar o porquê que as duas formas podem ser hoje cogitadas como corretas, tá? Então, que características que nós temos nos vírus que podem ser colocados eles dentro do grupo dos seres vivos. Então, os vírus têm capacidade reprodutiva, eles têm material genético, tá? E eu poderia até considerar também, já tem autores que consideram que os vírus têm evolução, certo? Então, essas são características de seres vivos. E por isso eu poderia considerar os vírus como seres vivos, pensando desse jeito, sem células, tá? O que soa muito estranho para minha cabeça retrógrada, porém, né? Agora, quando a gente pensa em que os vírus são partículas infectantes e que eles vivem cristalizados, né, fora de uma célula, já vamos falar disso, né, porque eles não são células, eles são seres não vivos. Por quê? Porque tem várias características de seres vivos que eles não possuem. Então, os vírus não possuem metabolismo próprio, os vírus não possuem reação e movimento, os vírus não possuem, né, necessidade aí de, como não tem metabolismo, né, de se alimentar, composição química, né, no sentido assim de ter reações acontecendo dentro de organelas e tudo mais. Então, por esse motivo, alguns autores consideram que os vírus não são seres vivos, ok? Então, é interessante você lembrar aqui características de seres vivos que ele teria e quais ele não teria para ser considerado como não vivo, certo? Então, eles são, como a gente falou, sem metabolismo, então a gente considera os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa cada um desses termos? Parasita é uma relação ecológica em que um ser vivo depende do outro para sobreviver e causa mal a esse ser. Então, é o parasita, né, e o hospedeiro, no caso. Então, o parasita depende desse ser vivo para sobreviver e causa prejuízo para esse ser vivo. Intracelular, porque o vírus precisa estar dentro de uma célula para realizar todas as suas funções. E obrigatório porque ele é um parasita que, se não estiver dentro da célula, no caso, seu material genético, ele não vai sobreviver, tá? O vírus, então, só se multiplica e só usa as características de ser vivo dele quando ele está dentro de uma célula. Então, por isso, parasita intracelular obrigatório, ok? Então, eles são partículas infectantes, tá? A gente pode considerar eles como cristais quando eles estão fora de uma célula, então. Eles possuem, então, material genético que pode ser ou DNA ou RNA ou os dois juntos. Então, a grande maioria não possui os dois materiais genéticos juntos, tá? Nós temos aí o citomegalovírus, que é um exemplo de vírus que possui DNA e RNA no seu material genético, mas os vírus possuem ou um ou outro, tá? E por causa disso, a gente acaba tendo também diferentes denominações para esses vírus, tá? Quando ele é um vírus que possui o DNA como material genético, a gente chama de desoxivírus, tá? Ou também em outros livros, né, trazem como adenovírus, tá? Que seria aí o vírus da herpes, da hepatite, tá? São vírus que possuem o DNA como material genético. Agora, quando a gente pensa em vírus de RNA, nós temos duas denominações, os ribovírus ou os retrovírus, tá? Por quê? Porque os ribovírus são aqueles vírus de RNA, tá? Por exemplo, o vírus da gripe, o vírus do mosaico do tabaco, tá? Que possui a molécula de RNA como material genético. Porém, quando a gente fala de retrovírus, nós estamos falando de uma classe especial de ribovírus, aí, de vírus de RNA, que possui uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa bendita enzima faz, né? Ela consegue transformar o RNA do vírus em DNA para ele poder te infectar, tá? É exatamente o que o vírus da AIDS faz no seu corpo. Então, ele faz a transcrição reversa. Ele não transforma DNA para RNA, ele faz o contrário, ele transforma RNA para DNA para depois fazer todo o ciclo aí de contaminação, ok? Então, nós temos características dos vírus de ser vivo e de ser não vivo. Nós temos diferentes formatos, diferentes estruturações de vírus, tá?
E é importante lembrar que nós temos basicamente duas classificações, aí, dois tipos de vírus para a gente poder entender a composição química. Nós temos os vírus que possuem apenas uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídio, tá? Na sua estruturação. E nós temos os vírus que são envelopados. Os vírus que são envelopados, além da cápsula de proteínas, eles possuem um envelope. E a gente usa envelope nas cartas para quê? Para pôr o endereço e ele chegar diretamente onde ele precisa. Então, o vírus envelopado, ele possui, além da cápsula, um envelope lipoproteico que faz com que ele seja muito bem reconhecido pelas nossas células. Isso facilita a infecção, tá? Então, quando a gente tem um vírus que é só de cápsula de proteína, ele geralmente demora um pouquinho mais para nos infectar, para, né, adentrar o nosso corpo. Porém, quando ele consegue adentrar, ele é um vírus que geralmente é bem letal. Mas quando a gente pensa em vírus que são envelopados, eles têm um poder de infecção um pouco maior, porque são reconhecidos facilmente pelo nosso corpo como, né, alguma coisa ali, uma partícula que não é estranha, porque o envelope é muito semelhante à nossa membrana. Então, ela reconhece para o vírus entrar com seu material genético na nossa célula. Porém, esses vírus não são tão letais assim, não tem uma taxa, né, de contaminação e de morte grande quando comparada aos vírus, tá, que são só de cápsula, ok? Então, nós temos dois tipos aí. Com relação à reprodução, os vírus possuem ciclo lítico e ciclo lisogênico. O que seria o ciclo lítico? Aquele que lisa a célula. Ele destrói a célula quando o vírus se reproduz. No ciclo lisogênico, então, esse vírus ele introduz o material genético dele que se junta ali, é reconhecido pela célula e acaba sendo multiplicado junto com a própria célula. Esse exemplo de lítico lisogênico a gente usa bastante com o bacteriófago, tá? Que é um vírus que contamina bactérias. Então, ele pode usar o ciclo lítico, que é o momento em que ele usa o material genético da célula para se reproduzir e lisa essa célula, destrói essa célula, que no caso da bactéria é letal, porque a bactéria é unicelular. E temos o ciclo lisogênico, em que ele faz isso colocando o seu material genético ali dentro do plasmídio, que é o DNA circular da bactéria, e esse material é carregado junto com a bactéria durante a reprodução, né, quando ela se divide. E em algum momento, né, do ciclo aí ele pode se transformar em lítico, porque daí ele tira esse DNA aí acoplado que está aí no plasmídio e começa a produzir as proteínas da cápsula, começa a produzir novos vírus, né, novas cápsulas, novos materiais genéticos e forma novos vírus e lisa a célula bacteriana, ok? Para poder fazer esse processo de reprodução, então, como é que o vírus ele se comporta? Ele não entra totalmente na nossa célula. Ele se acopla na membrana, tá? Como se fosse um foguetinho ali, o bacteriófago lembra um foguete, né? Ele se acopla na membrana e a gente chama esse primeiro processo de adsorção. Ele se fixa na membrana e aí ele deposita, no caso da bactéria, na parede celular, né? Ele deposita o seu material genético dentro da célula, dentro da membrana. E aí, então, nesse segundo momento, é a penetração ou a ativação, tá? Dessas enzimas que vão enfraquecer a parede ali, né? Que vão ajudar esse DNA entrar, tá? E aí nós temos a injeção ou introdução do DNA viral dentro da célula, no caso da bactéria procarionte e da nossa eucarionte. Quando a gente estuda os vírus, também é sempre importante lembrar alguns termos que aparecem aí bastante, que é a questão relacionada aos vírions. Vírion seria um vírus que não está dentro da célula na sua forma ativa, na sua forma infectante, tá? A palavra vírus vem do latim, que significa veneno. Então, isso já mostra o quanto eles são, né, prejudiciais. Hoje, estamos tentando utilizar vírus aí para tratar cânceres, para, de alguma forma, tentar aí solucionar problemas, certo? Porque, seja vírus de vegetais, de animais, eles acabam causando muitos problemas, tá? Uma coisa que a gente também não falou ali no começo, é importante ressaltar, é que, apesar de eles terem material genético, eles não têm mecanismos de reparo no seu DNA, não tem enzimas que cortam pedaços errados ou coisa do tipo. Então, da forma como ele vai transcrevendo, traduzindo, vai ficando, e ele vai sofrendo muitas mutações, a taxa de mutação de vírus é muito alta, e por isso que a gente tem sempre que desenvolver novas vacinas, né? Pensar em novas formas de combate a esses vírus. E um termo muito comum que tem sido utilizado atualmente devido ao tanto de doenças que nós temos causadas por vírus, né? É a arbovirose ou arbovírus, não tem nada a ver com árvore. Arbovírus são doenças causadas por vírus que são transmitidos por
animais, por insetos silvestres, tá? Então, dengue, zika, chikungunya, que são transmitidas aí pelo Aedes aegypti, são arboviroses, tá? Então, isso é um termo bacana de lembrar aí que sempre vai aparecer nos vestibulares e concursos no Enem, ok? Nós temos também, além dos vírus, pensando aqui, né, em partículas infectantes, os prions, que são proteínas também que podem causar doenças letais. O principal exemplo que nós temos de prions, que são proteínas letais, é a encefalopatia espongiforme, mais conhecida como doença da vaca louca, tá? É uma proteína, então, que lesiona o cérebro do animal e você não consegue retirar ela da carne, do cozimento, da musculatura, né? Então, se você consumir essa carne, isso pode ser grave para você também, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Estude as doenças causadas por vírus. Lembre sempre da contaminação viral, que é por fluidos corporais, secreções, né? E que a gente não tem medicação para vírus, tá? Até temos, né? Mas não é o comum a gente usar antiviral. O interessante é sempre a gente deixar o ciclo do vírus passar o nosso corpo, reforçar o sistema imunológico, tá? E lembrar sempre aí como que essas doenças são causadas, tá? E o que nós temos hoje muito são vacinas para vírus, tá? Então, temos várias vacinas que nós tomamos na infância, durante a vida também, para doenças causadas por vírus, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido estudar, que você tenha conseguido dar uma revisada. Fala pra mim se você gostou desse vídeo, deixa os comentários aqui, manda comentário no direct pra mim, porque você já sabe, né? Biologia é pra sua vida.